Olá, eu sou o professor Gustavo Tepedino. O problema prático do capítulo 2 da parte 2 do volume de contratos é o seguinte: quais medidas poderão ser tomadas pelo doador diante da inexecução do encargo por parte do donatário? Quais os prazos e as formas de operacionalizar tais medidas? Para respondê-lo, em primeiro lugar, é necessário resgatar algumas noções gerais acerca do estudo da doação, que possui peculiaridades tantas que o colocam na ordem do dia e despertam discussões de diferentes ordens entre os estudiosos do direito. A doação com encargo, ou doação modal, disciplinada no artigo 553 do Código Civil, caracteriza-se pela imposição de ônus ao donatário, que deverá executar a prestação em benefício do doador, de terceiro ou da coletividade, mas em interesse próprio, já que tem por propósito a concretização da doação. O ônus assumido pelo donatário, embora não configure contraprestação, que tornaria o contrato bilateral ou sinalagmático, é juridicamente exigível e qualifica a doação como onerosa. Por ser contrato unilateral, ou seja, não sinalagmático, não se admite a resolução do contrato de doação por descumprimento do encargo pelo donatário. Entretanto, é possível a sua revogação na hipótese de inexecução do encargo, limitadamente ao valor equivalente ao sacrifício econômico imposto pelo ônus ao donatário. Vale dizer, estipulado o encargo em favor do doador, o seu descumprimento ensejará a possibilidade de revogação do valor equivalente ao encargo, com restituição do bem ao patrimônio do doador. O doador poderá, caso haja ainda interesse jurídico na manutenção da doação, pleitear a execução específica do encargo descumprido, ainda que o encargo não consista tecnicamente em obrigação, mas em ônus imposto ao donatário, conforme disposto no já aludido artigo 553 do Código Civil. Também na hipótese em que o encargo existe em favor de terceiro ou do interesse geral, a sua inobservância deflagra o pleito de execução específica ou ainda de revogação do valor correspondente ao encargo inexecutado, nos termos do artigo 555 do Código Civil, com retorno do bem ao patrimônio do doador. Se o beneficiário do encargo for a coletividade, o Ministério Público será o órgão legitimado a propor ação de execução específica, se após a morte do doador, este não a tiver proposto, conforme previsto no artigo 553, parágrafo único. Quanto à revogação, se houver prazo para o cumprimento do encargo, fim do qual o donatário nada faz, inocorrerá ou incorrerá o donatário em mora ex re. Se não houver termo previamente definido para o seu cumprimento, o doador poderá notificar judicialmente ou extrajudicialmente o donatário. Esta última hipótese, já reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial número 1.622.377, de relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, constituindo o in mora, assinalando-lhe prazo razoável para que o cumpra, nos moldes do artigo 562 do Código Civil. A doação poderá ser revogada se o donatário não corrigir o seu descumprimento, cabendo ainda perdas e danos. Do artigo 559 do Código Civil se extrai que a revogação da doação deve ser requerida por meio de ação judicial revocatória, no prazo decadencial de 1 ano, a contar da data em que o doador, cumulativamente, tomar conhecimento do fato que a autoriza e de sua autoria pelo donatário. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o prazo ano só se aplica à revogação por ingratidão, de tal modo que, em relação à revogação por inexecução do encargo, que ora se analisa, aplica-se, segundo tal orientação, o prazo prescricional geral de 10 anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Sobre o ponto, veja-se o recurso especial número 1.613.414, de relatoria do ministro Og Fernandes, em que se afirma que, na revogação de doação por inexecução de encargo, aplica-se o prazo prescricional geral do Regramento Civil,
ou seja, 10 anos, não sendo aplicável o prazo anual da revogação de doação por ingratidão. Do mesmo modo, é aplicável o prazo prescricional de 10 anos à hipótese de descumprimento do encargo em que se deseja tutela específica. No que tange à legitimidade para a propositura da ação revocatória, por configurar-se personalíssima, somente ela pode ser proposta pelo doador em face do donatário. Entretanto, em caso de falecimento do doador, se anteriormente ajuizada a ação, os herdeiros podem prosseguir no polo ativo. Na hipótese, por outro lado, de o donatário falecer antes da propositura da ação, esta não poderá ser movida em face dos herdeiros, que somente prosseguirão no polo passivo da demanda em caso de falecimento do donatário, quando já ajuizada a ação pelo doador, conforme dispõe o artigo 560 do Código Civil. O artigo 561 ainda esclarece que, se a morte não tiver sido imediata e o doador tiver perdoado o donatário, os herdeiros não poderão mover a ação revocatória. Tendo em conta essa peculiaríssima bipartição da disciplina jurídica do contrato entre a gratuidade e a onerosidade, ou seja, entre a parte da liberalidade genuína e a parcela correspondente a algum sacrifício econômico por parte do donatário, as doações cujos encargos já foram inteiramente cumpridos não poderão ser revogadas. Mas atenção, não poderão ser revogadas no valor correspondente ao desembolso efetuado pelo donatário. Do mesmo modo, as que fizerem cumprimento de obrigação natural escapam também ao poder revocatório do doador em razão do mesmo princípio norteador da matéria, que impede, nas obrigações naturais, a restituição de indébito. É dizer, a doação, nesse caso, adquire caráter oneroso, sendo utilizada como mecanismo de pagamento cuja restituição não se admite. Espero que o vídeo possa ser útil. Não deixem de verificar o material atualizado que acompanha a obra.